Adriana também, mas de forma tão prestativa, né? Eles aceitaram o nosso convite. E se você não sabe, o pastor Silvanei foi o primeiro pastor da nossa igreja, enquanto igreja organizada, isso há 10 anos. Nós estamos neste lugar desde 89, né? Quantos anos tem? 26. Porque se eu falo 27, um ano o pessoal falando desse erro. Então, 26 anos. Então, já estamos aqui há 26 anos, mas há 10 como igreja organizada. E o pastor Silvanei foi o pastor que Deus escolheu na história para conduzir a igreja à organização. Então, para nós é um privilégio, né, comemorarmos o nosso 10º ano, tendo o pastor que foi usado por Deus para a organização dessa igreja. Que Deus lhe abençoe poderosamente. É um prazer mais uma vez estar aqui e sinta-se em casa. Muito obrigado, pastor Tiago. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia e dia, os que iam sendo salvos. A igreja é dinâmica. E é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, e eu gostaria que vocês fechassem os olhos nesse momento. Ó Pai, é bom saber que a igreja é viva. E é muito bom saber que nós somos a igreja. E tu és o cabeça da igreja. Fala aos nossos corações, fala a cada irmão que está aqui nessa noite, e que seja algo significativo e significante para as vidas aqui presentes. Em nome de Jesus que oro. Amém. Meus amados, eu fiquei imaginando com relação a essa questão de igreja. E quando eu vim aqui da última vez, eu escutei o pastor pregando. O pastor falou sobre a igreja precisava de se livrar das amarras que impedem de crescer. E, na verdade, tem algumas coisas que nós precisamos enxergar de uma maneira mais clara e talvez até aceitar o que está acontecendo no Brasil, né? E talvez as amarras que está nos prendendo muitas vezes faz com que nós não enxerguemos que há uma dinâmica em tudo isso e que o mundo está girando o tempo todo, não como Cazuza, o maluco que falou que o mundo não para, não esta era necessariamente a teoria, mas existe, né? Teoricamente, cientificamente falando, que há uma teoria de translação e rotação. A translação é quando a Terra gira em torno do Sol e rotação ela gira em torno de si mesma. Então, ou você querendo ou você não querendo, eu quero dizer uma coisa para você: você não está parado. Ou querendo ou não querendo, você está em movimento. Agora, existe o movimento voluntário e existe o movimento involuntário. O movimento involuntário é o movimento da preguiça, é o movimento que não enxerga que o mundo está transformando, que há transformações, que há mudanças radicais, o tempo todo está mudando. Hoje eu falo uma coisa, uma teoria, amanhã eu vou ver no Face, a teoria já foi mudada e assim vai continuamente nesse círculo que pode se tornar vicioso, mas também pode ser vitorioso para a vida da igreja. E aí eu tenho que parar e refletir o que Martin Luther King, o pastor batista lá dos Estados Unidos, falou, algo que me chamou muita atenção. Eu vou tentar fazer um inglês aqui, porque eu sou baiano, é um inglês meio abainado, né? Ele fala assim, na teoria dele, ele fala assim, naquele discurso dele: eu tenho um sonho. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't run, then crawl.
Se você não consegue voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteja. O importante é que você esteja em movimento, porque é esse movimento que vai fazer você viver. O ativismo espiritual, não o ativismo político, mas o ativismo espiritual é exatamente o que vai fazer você mover, crescer. Quando eu vi esse plano de ação aqui do pastor, da diretoria da igreja, eu confesso a vocês, eu vou ser sincero para vocês, eu não sou muito de ficar falando de puxar sardinha para o lado de ninguém, não. Eu sou meio taxativo, né? Eu, para falar que alguém é incompetente, não demora muito, não. Né? Talvez porque eu sou professor, às vezes convivo tanto com pessoas que não quer nada na vida. Mas eu confesso uma coisa para vocês, quando eu vi esse plano de ação aqui, quando eu vi essa missão, quando eu vi a explicação, eu dei glórias a Deus. Porque agora eu entendi que vocês têm um rumo. Vocês têm um rumo. E Deus é tão tremendo que eu não sei como é que funcionam as coisas, que Ele usou exatamente o pastor para trazer essa visão para vocês. E essa visão é muito antiga, essa visão é lá dos anos 70, anos 65, por aí, que é o Allen Moody, que começou os grupos de crescimento de grupos aqui no Brasil, grupos evangélicos. Depois veio as campanhas evangelísticas, a solução é Jesus Cristo e assim por diante. Deus está trabalhando o tempo inteiro e eu fiquei assim, entusiasmado, confesso a vocês, quando eu vi que os irmãos entenderam e estão entendendo a visão. Agora, eu preciso de um movimento voluntário. Não é involuntário, porque involuntário eu estou fazendo o tempo inteiro. Se é rotação, são 24 horas, então quer dizer que eu estou em movimento. Se é translação, isso significa que são 365 dias. Eu estou em movimento. Mas quando eu escolho fazer a obra de Deus, aí é diferente. É voluntário. E aqui, quando eu vejo esse livro de Atos, eu tenho duas alternativas para interpretar esse texto. Ou eu vou interpretar esse texto como algo fictício e super interessante e achar que o cara que escreveu esse texto, ou ele é doido, ou então ele nunca viu acontecer isso, porque o texto é muito estranho. E repartiam todas as coisas e viviam em comum e vendiam e davam as coisas para os pobres e havia curas e havia milagres. Mas esse pastor aí está doido, não está acontecendo nada disso no Brasil, não. Está acontecendo coisas maravilhosas no Brasil. Está acontecendo. Quando a gente fala assim, o Brasil é do Senhor Jesus, eu estou entendendo que eu vou pensar igual Martin Luther King pensava. Se você não consegue voar, então está na hora de você começar a correr. Está na hora de correr. Está na hora de parar de contar a história dos outros e começar a contar a nossa história. A história de um povo de propriedade exclusiva de Deus. A história de um povo que chegou assim, plantou a palavra e fez a diferença. Quando eu penso nesse templo aqui, quando eu penso nessa igreja, me vem à cabeça logo o pastor José Carneiro, o pai do pastor José Carlos Guerra, que de uma maneira que eu não entendo, ele foi lá voluntariamente, comprou as datas e doou, porque ele tinha uma visão que Deus deu para que acontecesse uma igreja aqui no Parque Hortência. E o pastor, também José Carlos, tinha a mesma visão de vir implantar uma congregação aqui na igreja. O tempo todo essa igreja está em movimento. E um detalhe, pensem comigo, o diabo, o nosso adversário, deve estar com uma baita de uma raiva, porque nós não estamos dando moral nenhuma para ele. Porque está na hora da igreja começar a desfrutar da graça de Deus e começar a falar do Calvário, da libertação e da vida. Já falamos demais dele. Já falamos demais de paganismo.
Já falamos demais de sofrimento. Já pagamos promessas demais. Chega! Uma década. Meus amados, Deus faz coisas maravilhosas com a vida da gente. Eu sei que se fosse abrir um leque aqui para desfrutar experiências, eu creio que muitos iriam desfrutar, ia falar de experiências maravilhosas que tiveram com Deus aí durante o tempo. Mas eu quero falar para vocês algumas experiências que nós precisamos compartilhar. Uma dessas experiências é o seguinte: é a experiência do que Deus faz com você. Por que você está usando esse termo você? Porque nós temos uma ideia de você, igreja. Então, se eu estou na igreja, eu sou simplesmente uma parte do todo. Mas o que Deus faz com você? Quando nós saímos daqui de Maringá, nós passamos por uma fase complexa, passamos por sofrimentos tremendos, né? Mas Deus é tremendo. Eu estava fazendo naquela época um curso aqui de docência de ensino superior no Sesumar, e eu tinha assim comigo, eu tinha tanta raiva, eu vou usar esse termo mesmo, eu tinha tanta raiva daqui, que só o entrar no ônibus para vir para fazer a aula minha, que era todo sábado, me fazia mal. Uma vez eu estava vindo para cá e para fazer uma prova, e de repente eu acordei, assim, a hora que eu acordei eu vi que eu estava dentro de um hospital, eu não entendi bolhufas porque eu estava no hospital, e aí alguém falou assim, eu perguntei, o que aconteceu? Eu falei, você desmaiou e você estava dentro do ônibus, nós trouxemos você para dentro do ônibus, aqui para o hospital, você teve um problema no ônibus. Mas eu falei, mas eu estou indo para Maringá, eu estou indo fazer uma prova lá no Sesumar, eu tenho uma prova lá do curso que eu estou fazendo. Mas você, são 7 horas, não tem, você foi medicado, você passou aqui há muito tempo internado, você não pode ir lá. Eu olhei para ela assim, falei assim para a enfermeira, falei, não, pode me levar, me coloca na ambulância que eu vou lá fazer minha prova. E fui lá realmente e fiz a minha prova. Eu aprendi uma coisa com tudo isso. O sofrimento que a gente passa nos faz entender melhor os outros. O sofrimento que a gente passa nos faz abraçar melhor as pessoas. Aliás, quando o pastor Pascoal Piragini, que era pastor da primeira igreja batista ali em Curitiba, ele fala que nós temos que dar pelo menos 15 abraços nas pessoas durante o dia. Faz bem perdoar. Faz bem perdoar. Faz muito bem o perdão. Então, se a igreja quiser voar, e aqui eu estou falando para cada irmão, porque cada um de nós temos os nossos sonhos, cada um de nós temos nossas histórias, cada um de nós temos os nossos complexos, cada um de nós temos as nossas necessidades, cada um de nós achamos que estamos até voando como uma águia, mas de repente estamos pior do que uma galinha do jeito que nós estamos voando. Cada um de nós temos uma visão de vida, às vezes, daquilo que nós nem entendemos, porque nós não temos um sonho. Então, se você não tem um sonho, então você vai ter que começar a pensar com relação a isso. O que você quer da sua vida? Porque, de repente, a falta de perdão está atrapalhando que você comece a sonhar. E o sonho que se sonha sozinho é utopia. Mas o sonho que se sonha juntos é uma grande realidade. A igreja de Deus junto faz uma grande diferença. A igreja de Deus, quando está uníssona, faz uma diferença tremenda na comunidade. Então essa igreja aqui não era utopia, era uma realidade. Mas ela só fez isso, sabe por quê? Porque ela aprendeu a perdoar. Individualmente ela aprendeu a perdoar. Quem não sabe perdoar, pode ter certeza, vai sofrer muito. Eu falo isso por experiência própria.
até nós aprendermos a perdoar o nosso irmão, até nós aprendermos a perdoar aquele colega de trabalho lá que tem te enchido as paciências, aquele teu chefe lá que tem sido um xarope, né? Aquele teu irmão que insiste em te encher as paciências, enquanto você não sentar, não é com ele, não, mas sentar com Deus e falar: Deus, eu quero ser uma bênção na minha igreja, então eu quero que tu coloca na minha vida aqui o perdão, porque eu quero perdoar. Aí começa a obra de Deus funcionar de uma maneira mais tremenda dentro do seio da igreja, dentro da igreja, para a honra e glória do nosso Deus. É um sonho. Esse sonho tem que ser realidade para os outros sonhos acontecerem. Começa voando. Mas se porventura você não conseguiu nem sonhar voando, então você procure o seu líder, procure o seu pastor e vai lá, mas pelo menos rastejando e fala: eu estou com problema. Porque, olha, gente, o povo que não tem problema é o povo batista. Nós somos um povo que nós não temos problema de jeito nenhum. Nós somos um povo bonitinho, sempre bonitinho, cheirosinho. Parece que nós não temos problema nenhum. Todo mundo que olha para nós fala assim: puxa, esse povo é perfeito. E dá a impressão que nós colocamos assim, pegamos as nossas máscaras e colocamos depois lá nas nossas casas e só as usamos no domingo. Porque acostumamos a viver uma vida de duplicidade espiritual. Porque nós temos medo do compromisso com Deus. Nós temos medo do compromisso com Deus. Quem está disposto a ver uma reviravolta, como tem acontecido aqui na igreja, é porque está tendo experiência com Deus. Quem está vendo o que está acontecendo é porque tem uma experiência com Deus. E eu falo isso por experiência própria. É hora de ter coragem, pelo menos, de rastejar. Porque aí eu estarei em movimento. É voluntário isso. E o segundo raciocínio que eu quero levar para os irmãos a pensarem comigo aqui nessa noite, prometo não demorar mais do que 2 horas, é o seguinte: é hora de acertarmos as contas. É hora de acertarmos as contas. Quais contas? Eu estive nas férias lá na Bahia, com a minha família, o ano passado, e estamos programando para ir de novo para a Bahia, para ficar perto da minha mãe no final do ano. É muito gostoso viajar com a família. A família é uma bênção de Deus para a gente, né? Mas eu estive numa igreja lá, é uma primeira igreja batista lá da cidade. Ela tem aproximadamente 1000 membros. É uma igreja que tem pastores, tem missionários, é uma igreja que tem missionários para todo lado do Brasil, né? Foi a igreja que eu fui membro, fui batizado quando criança. Tinha 13 anos de idade. E o pastor falou assim naquela igreja: olha, nós podíamos fazer muito mais, porque apenas 40% da igreja é dizimista. Eu tomei um susto tão grande, porque eu conheço aquela igreja, e pensei: gente, eles fundaram mais do que 30 ou 40 igrejas, sustentaram muitos missionários de missões, novas tribos, eles fizeram um trabalho enorme por esse Brasil afora, apenas 40% estava sustentando. E se fosse o 100%? Você está querendo demais, pastor, é perfeição demais. Mas, na verdade, seria um movimento voluntário. Eu não vou chegar aqui para você e falar assim: ó, meu irmão, se você trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui zerada, né, eu vou jogar um óleo ungido em você, pá, você vai ganhar um carrão do ano, você vai ficar super rico, o negócio vai bombar no ano de 2016. Ia bombar mesmo para mim, né? Eu ia ganhar bastante dinheiro com isso. Se eu fizesse isso, eu ia ganhar bastante dinheiro. Isso é teologia self-service. Sabe o que é teologia self-service? É aquela teologia que é mastigadinha, já vem embrulhadinha. Mas se eu falar para você aqui, seja fiel, porque você está abençoando tanto a você como a
tua comunidade e como está também praticando aquilo que o Senhor mandou, você pode ter certeza que vai fazer uma grande diferença na vida da igreja. O nome disso sabe o que é? Dinamismo. Você entrou na dinâmica. A pior coisa que existe é ficar fora da dinâmica. A pior coisa que existe é ficar fora do movimento que está acontecendo. Das bênçãos que Deus tem feito, das tremendas transformações que têm acontecido. E eu fico pensando com meus botões, de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, tem pessoas se convertendo, entregando a vida a Jesus. E quando eu penso assim, eu estou participando disso, eu fico contente. E creio que você também fica contente com isso. Então é hora de assumirmos. É hora de assumirmos nossos compromissos, prestar conta com Deus. Esquecer o passado, olha, eu não consegui de jeito nenhum. Acerta com Deus. Acerta lá com Deus. Vai funcionar. Para a honra e glória de Deus, você vai ver a diferença. E também, meus amados, eu gostaria de partilhar com vocês também o seguinte. É hora de ver o poder de Deus em nossas vidas. E eu vou me arriscar a perguntar para vocês aqui. Quem aqui, como batista, já viu o poder de Deus, já sentiu o poder de Deus na sua vida? Pode levantar a mão? Quem já sentiu o poder de Deus? Que glória a Deus! Isso quer dizer que não é só o povo lá que tem o poder, não? Então quer dizer que o Espírito Santo de Deus também pode trabalhar em nós? Que bênção, né? É hora de nós experimentarmos esse poder de Deus e passarmos esse poder de Deus para outras pessoas. Está na hora de você chegar para aquele seu amigo de trabalho e falar assim, olha, Deus tem feito algo tremendo na minha vida. Você precisa experimentar isso. É hora. Não é nada de show, não é nada de algo assim que vai chamar assim atenção, não é nada de tão explosivo. Até porque a própria palavra de Deus, ela já é uma dinamite, né? Já é um poder que efetua na pessoa quando você fala para a pessoa. Então é hora de partilhar da palavra de Deus. E como é que eu faço isso? Ah, eu convido o pessoal para ir na igreja lá, mas ninguém vai. Não, não é assim que funciona. Nunca funcionou assim. E não vai funcionar nunca assim. O que funciona é exatamente assim. Na comunhão, no partir do pão, e ir acrescentando o Senhor de dia em dia aqueles que estão sendo salvos. Então quer dizer que os apóstolos estavam falando a palavra de Deus para outras pessoas. Não é que estamos barateando o evangelho. Não é isso. Eu fico preocupado com relação a essa questão de igreja, porque eu vejo que às vezes a igreja fica como se fosse assim, é uma empresa. Aí o pastor é o presidente daquela empresa e ele tem que fazer todas as coisas porque a igreja acha que o pastor tem que fazer aquilo que foi delegado para ele e pronto, porque ele é pago para isso. E aí a igreja fica naquela emperra, e não vai de jeito nenhum. Fica naquele círculo vicioso. Mas quando eu abraço a causa e falo assim, ó, chega, passado passou. Foi embora. Foi gostoso, por exemplo, a época do Laranjadão aqui. Foi gostoso. Foram experiências maravilhosas, mas Deus está efetuando maravilhas hoje. Tanto comigo quanto com os irmãos. Agora, eu tenho duas alternativas, né? Eu posso contar daqui a 10 anos maravilhas que Deus fez na minha vida, ou posso falar para vocês assim, olha, eu não saio disso. Eu não sei o que fazer mais. Eu tenho duas alternativas. Mas eu sei que você é uma pessoa que sente o toque do Espírito Santo de Deus e que você não quer isso para a sua vida. Você quer sentar com seu filho e falar assim, ó, filho, Deus fez obras maravilhosas na minha vida. Você quer sentar com seu neto e falar com seu neto, olha, naqueles dias eu optei por servir ao meu Deus, por colocá-lo em primeiro lugar. Foi algo tremendo.
Você tem uma história para contar. Nós somos sábios. Você é sábio, eu sei disso. O passado foi embora. É o presente agora. É agora. E é interessante que essa questão de presente é o seguinte: não é a idade. Eu vejo que aqui vocês têm uma igreja jovem. É uma igreja super jovem hoje, né? De repente você que está com alguns cabelinhos brancos se sente deslocado, né? Mas na verdade você, né, é tão importante como os jovens. E de repente o jovem se sente até meio deslocado, mas você é tão importante como adulto, porque Deus não vê a idade. Deus vê o seu coração, o que você quer e aonde você quer chegar. E Ele vai te dar as ferramentas para você chegar aonde Ele quer que você chegue. E Ele vai fazer isso. Né? E você vai fazer isso de maneira voluntária. E, meus amados, eu quero concluir aqui com esse ponto. Como eu falei anteriormente, enxergar é um pouco diferente, né? É um pouco difícil para mim, né? Mas eu vou falar uma palavrinha aqui para você. Né? Talvez até dura. Mas eu vou falar, não sei como é que está o seu coração, não faço nem ideia de como é que está a tua vida, né? Sei que eu tenho problemas também, eu tenho dificuldades também. Às vezes eu tenho que chegar lá e me reabilitar no Calvário, eu tenho que sentar lá e conversar com Deus, eu vou falar: Deus, o negócio está feio. A situação está feia, eu já estou para dar uns croques no meu filho porque eu estou irritado com ele. Deus, o negócio está difícil. Eu tenho que me reabilitar no Calvário todos os dias. Todos os dias. E, aliás, o único lugar que nós reabilitamos é no Calvário. Né? É lá. Que a gente chega lá, dobra diante de Deus e fala: Deus, olha, tá difícil, mas eu estou contigo, né? Então eu quero partilhar com você o seguinte: se ponha no seu lugar. Se ponha no seu lugar. Por que você está falando se ponha no seu lugar, pastor? Porque é um marco histórico aonde você chegou. Quando eu vejo aquele povo de Israel rodando 40 anos sendo liderado por um homem tão sábio, eu fico pensando: mas o que eles estavam fazendo rodando 40 anos? E o que vocês querem fazer durante 40 anos? Vão ficar rodando? Graças a Deus que Deus colocou já a visão para a igreja. Então está na hora de cada discípulo entender, de cada irmão que está aqui nessa noite, se pôr no seu lugar. Se pôr no lugar de: eu quero fazer a diferença para a honra e glória de Deus. Não é que eu quero me aparecer. Não é que eu quero dar um show. Não é que eu quero ser melhor do que alguém. Mas se ponha no seu lugar. E qual é o seu lugar? É fazer exatamente aquilo que Deus tem colocado no seu coração todos os dias para você fazer na obra dele. E eu tenho certeza que ele faz isso com você porque ele faz comigo. Tem coisa que eu não vou conseguir fazer nunca, mas tem coisa que o irmãozinho lá vai fazer. Tem coisa que outra pessoa vai fazer de uma maneira tremenda, mas eu não vou fazer. Meus amados, o único lugar para se reabilitar e se pôr no lugar é o Calvário. E aqui eu vou dar uma deixa para vocês. Não mate o seu pastor. Não mate a esposa do seu pastor. Não mate os filhos do seu pastor. Eu estava conversando hoje com o irmão, aqui lá na chácara. Eu estou com a distensão aqui, mas eu fiz um golzinho lá, viu? Vocês vão lembrar que eu fiz um gol, viu? Vai falar o que quiser, mas eu fiz um gol. Não estou mais aquele craque que eu era há 10 anos atrás, não, mas... né? Mas eu estava comentando com um irmãozinho lá, sabe? Eu tive muitos problemas na minha vida nos últimos anos, até Deus abrir as portas de uma maneira tremenda para mim. Mas todas as vezes que eu me lembro de que eu tinha tempo
para fazer 2 travinhas de metalão, ir lá na metalúrgica, mandar fazer aquilo lá, uma travinha de metalão, e jogar bola com meu filho, bater papo com meu filho, jogar bola com ele, e termos uma amizade, compensou tudo. Quando eu penso que eu tenho um tempo para conversar com minha filha, mesmo que a minha filha é bem agitada, e dar um abraço nela, saber que ela está fazendo um balé, que ela está... Eu fico contente com tudo, com isso. E aí eu fico pensando, eu fico vendo os pastores. A igreja tem uma mania tão grande de matar pastor, porque o pastor tem que fazer tudo, e a esposa do pastor, então, misericórdia. Gente, o pastor, a família do pastor, é aquela pessoa que Deus colocou para ser o líder espiritual da gente. A partir do momento que qualquer igreja, e aqui eu estou falando para você, eu estou deixando essa deixa, não é só para os irmãos, não, é para qualquer igreja que eu pregar, eu sempre tenho falado a mesma coisa. A partir do momento que a igreja começa a fazer com que o pastor seja o seu escravo, ela está com um tremendo de um problema. Então é um momento de você refletir e falar assim, peraí, o pastor falou, tamo junto. Então ele falou assim, quando eu for pegar o saco de cimento, eu quero que você esteja lá comigo pegando o saco de cimento. Não é tamo junto, tamo junto, tamo junto. Então você pega o saco de cimento, pastor, e eu vou assistir você pegando o saco de cimento. Não é isso. Quando o pastor falar, estamos juntos, ele não está dizendo assim, eu vou evangelizar, eu vou treinar pessoas, não, ele está falando assim, você também vai evangelizar, você também vai fazer a diferença. Quando ele fala, estamos juntos, ele tem uma visão de uma igreja, que eu achei até bonita aqui, depois vocês colocam um R aqui, tá? Mas, quando eu vejo tudo isso, eu vejo o seguinte, é a visão que o pastor tem, e toda igreja que vê igual o pastor vê, é a igreja que faz a diferença. E eu fiquei muito contente, porque os irmãos estão assimilando essa visão. Essa visão vai gerar multiplicação. Mas só que tem um detalhe. Vocês querem deixar o pastor cansado, desgastado? É só vocês tratarem o pastor como se ele fosse a mula de vocês. O pastor, às 3 horas da manhã, ele tem que correr para atender alguém. Mas no aniversário da igreja, no aniversário do pastor, aí o pastor vai lá para uma festa de aniversário do pastor, vai 3 irmãozinhos lá e dá um celular daquela geração de Blue de presente para o pastor. Eu sei que Deus proverá. Deus é bom, meus irmãos. Para nós que somos líderes, pastores, Deus é bom. Ele é bom para todos nós que somos servos de Deus. Mas uma coisa eu sei. Quando a igreja trata a família que Deus escolheu para ser líder da igreja, quando a igreja trata bem, a própria igreja desfruta das bênçãos de Deus. Porque ele é o profeta que Deus colocou dentro da igreja. Eu lembro de uma experiência que eu tive aqui em Maringá. Estava passando uma crise financeira terrível. Não comentei com ninguém. Daqui a pouco alguém bateu palma na minha casa. Aí, pastor, o que foi? Eu vim aqui trazer uma oferta para o irmão e me deu um envelope. Aí eu perguntei, mas a irmã não é da minha comunidade? Tal. Uma irmã da Igreja Universal do Reino de Deus. Nunca tinha comentado com ela nada. Deus provê. Estava passando uma fase financeira terrível, né? Alguns anos atrás, e chegou um senhor lá em casa e falou assim, ele já era da Igreja Batista, nem me conhecia, nem sabia do que se tratava, e chegou lá e falou, pastor, eu senti no coração que devia trazer essa oferta para o irmão. E trouxe a oferta. Glorifiquei a Deus. Essas pessoas são abençoadas e abençoadoras. Deus sempre vai prover para o profeta dele. Sempre vai prover. Maravilhosamente é quando a igreja se preocupa e vê que quando ela faz isso, ela está desfrutando das bênçãos de Deus também. Seria muito mais interessante
vocês contarem todas essas, vocês, a igreja, contar essa experiência do que só o pastor. Orar pelo pastor. Orar pelo pastor, é bom orar pelo pastor, viu? É dinâmica da igreja. E para concluir aqui, esse feliz aniversário, né? É hora de amar a igreja da gente. Como é que eu amo? Aí vem essa questão do templo. Eu quero um templo melhor, eu quero um lugar mais aconchegado, eu quero um lugar mais confortável, eu quero crescer mais. Quando eu convidar alguém para vir na minha igreja, eu quero convidar alguém que chega naquele templo que é grande, tal, bonito, e eu quero ter certeza que eu participei daquilo. E aí eu vou lembrar lá do livro de Atos. E acrescentava o Senhor, né, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. É a ação voluntária dos irmãos. É a ação voluntária. Aquilo que você quer fazer. Involuntariamente você já está em movimento. Mas voluntariamente essa decisão vai partir de você. Eu espero que não seja 365 dias de translação. Mas que seja exatamente menos do que 24 horas. Vamos colocar rotação. Começando agora. Você falar assim, olha, eu escrevi essa história também e quero continuar escrevendo essa história aqui. O passado já foi. E agora nós estamos indo para um novo momento da igreja, um novo período da igreja, uma nova fase da igreja. E aí quando você pegar esse plano de ação aqui estou levando um para mim. Quando você pegar o plano de ação no ano que vem, e você olhar assim para ele e você falar assim, rapaz, a igreja tem 200 pessoas ou 300 pessoas, e você falar assim, eu fiz parte disso. Oh, bênção. Quando eu estava morando em Nova Olímpia, chegou uma pastora lá em Nova Olímpia e ela chegou na igreja, a igreja tinha 12 pessoas, e ela falou para mim assim, pastor, daqui a 3 anos eu quero umas 300 pessoas aqui nessa igreja. Eu olhei para ela e falei assim, e pensei, eu falei com ela, mas pensei comigo, né? E a senhora é doida, né? Querer 300 pessoas num lugar desse aqui, numa cidadezinha desse tamanho, uma igrejinha pequenininha, não tinha instrumentista, não tinha nada, só tinha só umas 12 pessoas, não queria nada, dava a impressão que não ia de jeito nenhum. A igreja de repente deslanchou, né? Eu não sei se já chegou a 300, mas um tempo enorme eles já fizeram lá, né? A última vez que eu conversei com eles, eles estavam com 150 membros. A pastora definiu, através do Espírito Santo de Deus, aonde ela queria chegar. Eu não entendi bulhufas, porque eu não tinha a visão dela. Mas uma coisa eu tive que engolir. Eu tive que ver o que ela viu, o que ela viu. Então você não precisa engolir igual eu engoli o que o pastor de vocês viram. Vocês simplesmente, você, meu irmão, pode falar assim, olha, eu faço parte disso. Só isso. Né? Que Deus possa abençoar cada coração nessa noite aqui. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí, convidar o pastor Tiago. Aqui é estranho chamá-lo de pastor Tiago, mas a gente vai acostumando com o pastor Tiago, né? É estranho, mas na verdade é por falta de costume, né? Mas eu dou glória a Deus por esse homem estar aqui, né? Por a família dele. E eu quero convidar vocês, meus amados, ficarem de pé, né? Aqueles que podem, né? Tá com o nenenzinho tão lindinho ali, pode ficar sentado e tranquilo, né? E você vai orar por essa igreja, por sua igreja. E você pode falar, eu faço parte disso.
e acrescentava o Senhor, usando o servo de Deus. E primeiro nós vamos orar. Eu quero que vocês virem as mãos de vocês assim. Pode ter, você não vai virar pentecostal não, se você virar assim não, tá? Você vai virar sua mão assim e você vai orar pelo pastor de vocês, né? Orar para que Deus o abençoe muito. Cadê a Ju? Tá com as crianças? Mas vire para cá e vocês vão orar pelo pastor, né? Ó Deus, quero te pedir que abençoe ricamente o teu servo aqui, o trabalho que ele tem feito. Ó Deus, eu quero te pedir que dê forças para ele, sabedoria, ó Deus, para ele, e que esse trabalho continue avançando, ó Pai. Essa igreja clama por ti, clama, ó Deus, pelo pastor, pela família dele. Abençoe a Ju, o Natan, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, ó Deus, que abençoe o teu servo, que ele possa fazer um ministério excelente aqui, que essa igreja possa fazer um ministério excelente aqui, dando continuidade à visão de Deus para esse bairro aqui, para essa cidade. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Agora vamos fazer o contrário, né? Agora vamos fazer o contrário. Agora eu quero falar para o pastor orar, né, por essa igreja, por a visão dessa igreja. Vamos orar, irmãos. Obrigado, pastor Silvanei, demais por ter nos abençoado tanto. Se você puder, de forma simbólica, não há poder nisso, mas de forma simbólica, coloque as mãos, ou alguma das suas mãos em seu coração. Lembra aquela hora que você estava diante do juiz de cerimônia e você ali firmou um contrato quando você se casou com o seu esposo, com a sua esposa? Você que não passou por isso ainda, você viverá isso um dia. Um momento em que você, de forma solene, estabelece um contrato, uma aliança de amor e cumplicidade. Nessa hora eu gostaria de convidar você a firmar uma aliança com o Senhor, especificamente para o ano de 2016. Esse não é o culto da virada, irmãos, ainda, mas é porque eu queria que nossa igreja fosse marcada nesse 10º aniversário. Irmãos, nós estamos virando a década. Eu quero muito resistir como pastor da igreja. Quero muito que o Senhor me dê graça para que os irmãos me aturem, para que daqui 10 anos nós possamos contar uma nova história nesse lugar. Quero que tenhamos dezenas de pequenos grupos espalhados. Eu quero que você seja um ministro na casa dos perdidos, impondo suas mãos com unção e com glória. Irmãos, vamos virar essa página da década que estamos, tendo o nosso coração decidido a firmar uma aliança com o Senhor. Você agora está firmando uma aliança com o Senhor, não é comigo. Leve a sério esse momento e peça ao Senhor graça para que você possa, no poder do Espírito Santo, revelar o amor de Deus Pai e de Jesus Cristo a todos os povos, e que você possa fazer muitos discípulos, cuidando de cada um deles, aguardando o teu coração, ou guardando o teu coração em adoração e santidade, esperando Jesus Cristo vir nos buscar. Ó Deus amado, nós terminamos essa reunião, Pai. Muito obrigado por tua palavra que enriquece nosso coração. E agora, Senhor Jesus, queremos firmar essa aliança com o Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor dará tudo o que nós precisarmos, porque nós somos teus filhos e porque essa igreja é do Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor vai nos santificar por tua misericórdia e graça. Deus amado, nós queremos suplicar apenas que a missão que o Senhor nos designou possa ser cumprida por cada um de nós.
Nesse momento eu estou com meu coração aberto e os meus irmãos estão no ato simbólico, fechando essa aliança com o Senhor. Deus, que possamos ler novamente esse livro, esse material que temos, e que possamos corresponder às demandas, às necessidades que estão diante de nós, espirituais, físicas, emocionais. Em nome de Jesus, Pai, nós, como um ato profético agora, queremos nos dispor ao Senhor. E agora nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa profissão, os nossos bens, os nossos recursos. Colocamos o nosso tempo, tão escasso tempo. Colocamos a nossa energia, a nossa saúde. Colocamos os nossos talentos e dons espirituais à tua disposição, Senhor. Deus amado, eu faço agora uma aliança com o Senhor diante dos meus irmãos. E os meus irmãos fazem uma aliança com o Senhor diante um do outro, pedindo ao Senhor graça para que cumpramos isso. E que daqui 10 anos, Senhor, possamos ler novamente esta mesma missão e desfrutar de inúmeros testemunhos, frutos, salvação de muitas pessoas, restauração de muitas pessoas, reconciliação de muitas pessoas, que casamentos possam ser refeitos, que famílias possam ser refeitas, que vidas possam ser transformadas pelo poder da cruz. Que no nome de Jesus Cristo a nossa vida possa ser marcada, aspergida pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. O Senhor conhece os meus pecados, os meus pontos fracos. O Senhor conhece os pecados e os pontos fracos dos meus irmãos. Senhor, torna-nos aptos, torna-nos preparados para vivermos essa missão. É o nosso desejo e nós nos consagramos a essa missão e ao Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, fortaleça-nos, Pai, que possamos viver na força do teu poder e que possamos galgar caminhos altaneiros, caminhos abençoados e prósperos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E nós dizemos agora, mediante ao Senhor, mediante aos nossos irmãos que estão aqui, que nós estamos, ó Deus, consentindo com essa missão e queremos viver para a glória do Senhor aquilo que o Senhor preparou para nós nessa próxima década, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu também digo amém, irmãos. Pode se assentar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. 10 anos virão, irmãos. E olha, eu tenho certeza que nós não precisaremos de 10 anos para testemunhar os milagres do Senhor. Começaremos a semana. Então escreva o teu nome nesse projeto. Há vagas. Que Deus abençoe a todos.